Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Estamos de volta com mais um vídeo na série O Livro de Lucas. Estamos dando sequência neste estudo no nosso canal Sem Lorotas. Peço que você que não é inscrito, que se inscreva, aperte o sininho das notificações para que a plataforma entenda que você gosta do conteúdo do nosso canal e compartilhe com seus amigos, aqueles que não conhecem a Cristo, para que assim outras pessoas entendam a importância do nosso trabalho e nós possamos crescer em graça e em conhecimento e crescer cada vez mais, né? Nós vamos dando sequência aqui a parte 2 do nosso estudo, o livro de Lucas, tá bom? Eu peço que você pegue a sua Bíblia aí e acompanhe conosco esse estudo. Vamos viajar na história e vamos entender o Evangelho de Nosso Senhor. Tendo, pois, empreendido por muito em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me bem e conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O seu nome era Isabel. Ambos eram justos perante Deus e andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor e oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor apareceu-lhe, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Lucas 1, do 1 até o 13. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos crescer em graça, vamos crescer em conhecimento, vamos entender a narrativa de Lucas, né? Que traz aí para nós muita coisa importante que nós precisamos entender. Hoje iremos falar do primeiro capítulo de Lucas, como já falei, né? No vídeo anterior, sobre quem era Lucas, né? Lucas era um gentil, propriamente um grego, tá bom, gente? E um médico que conheceu a história de Jesus e ficou impactado. Ele ficou tão impactado que ele resolveu então narrar essa história, fazer uma investigação, na verdade, né, bem minuciosa, e escreveu uma carta a um homem chamado Teófilo, que era um amigo dele. Historiadores dizem que Teófilo provavelmente era um militar romano que se converteu a Cristo e só que desejava conhecer mais da pessoa do Messias, a pessoa de Cristo. Então Lucas resolve fazer uma investigação minuciosa e narrar a ele todos os fatos da vida de Jesus. Desculpe, irmãos. Sendo aí que Lucas resolve então fazer a investigação e buscar os relatos de testemunhas oculares dos fatos,
ou seja, ele entrevistou pessoas que andaram com Jesus, discípulos, pessoas que viram os milagres e que foram também alvos do milagre de Jesus. O coxo, o paralítico, o cego, pessoas que tinham problemas de saúde foram curadas, pessoas que receberam também as mensagens, o sermão da montanha e assim por diante. Essa carta de Lucas a Teófilo foi escrita no ano 58 a 63 depois de Cristo. Então, no primeiro século da era cristã, esse livro, ou seja, essa carta, na verdade, foi escrita, tá bom? Lembrando que esse livro foi escrito depois do Evangelho de Mateus e de Marcos, e Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos, tá bom? Muito importante a gente entender isso. Lucas começa a narrativa a falar de Zacarias, o pai de João Batista, né? Um sacerdote da ordem de Abias. E a sua mulher Isabel era descendente da tribo de Arão. Lembram-se de Arão, irmão de Moisés? Então ela vem da linhagem de Arão, uma linhagem sacerdotal. Então é muito importante. Por aí nós vemos que Deus, ele escolhe um casal que está dentro de uma linhagem sacerdotal para que viesse daí nascer João Batista. E eram pessoas que tinham vida ilibada, né? Um testemunho ilibado, não tinha nada do que acusá-los, né? Pessoas que pagavam suas contas, pessoas que mantinham a sua reputação ilibada, né? Honestas, pessoas tementes a Deus. Lucas descreve que Zacarias estava em seu ofício sacerdotal, um belo dia, né? Como de costume, trabalhando no templo do Senhor. Ele, por sorte, né? Era jogada a sorte, e ele deveria entrar no templo e oferecer o incenso. Oferecer o incenso ao Senhor, no altar do incenso. E só o sacerdote podia entrar, irmãos, no Antigo Testamento. Em Levítico, né? Os livros da lei descrevem que só o sacerdote poderia oferecer o incenso. O que ocorre? Nós vamos verificar aqui que o altar do incenso formava a adequada fumaça para acompanhar a coluna de fumaça que saía do candelabro. Lembramos que o candelabro se mantinha aceso, né? Se mantinha aceso, e do candelabro se mantendo aceso subia uma fumaça. E aquilo que era queimado no altar do incenso ali subia outra fumaça, ou seja, aquele sacrifício que foi queimado no altar do sacrifício era levado para ser ali queimado, e também era levado sangue ali para ser aspergido sobre o altar do incenso, e essa fumaça subia, cobria o lugar santo, E isso representava o quê? Isso representava a oração dos servos de Deus subindo na presença de Deus. Essa é a representação do sacrifício do incenso, né? Oferecer o incenso. Que esse sacrifício era queimado e a sua fumaça subia. Isso representava as orações, as nossas orações que sobem diante de Deus. Isso no Antigo Testamento, tá? E no Novo Testamento, as nossas orações elas sobem como um cheiro agradável diante de Deus. Como Davi descreve no Salmo 141, versículo 2. Davi fala: suba a tua presença, a minha oração, como incenso. Veja o que Davi descreve no Salmo, né? Que as nossas orações subam como incenso
a presença de Deus. Isso seja aprazível, agradável a Deus. Que nós tenhamos sempre uma vida de oração, para que esse incenso chegue na presença de Deus. Uma vida reta, uma vida cheia de retidão, vai fazer com que nós, quando dobrarmos os nossos joelhos, a nossa oração seja ouvida. Quando você tem temor de Deus, busca fazer o que é correto diante da sociedade, gerando frutos, os frutos do Espírito que estão em Gálatas 5, 20, 22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Você foge da aparência do mal. Não é ser perfeito, não é ser santo, mas é ser alguém que todos os dias busca ser semelhante a Cristo, andar como Cristo andou. A tua oração vai subir diante de Deus como incenso agradável. Então, Zacarias estava naquele momento de oferecer o incenso. E nós vemos que isso é muito sério. É muito sério. Segunda Crônicas 26, eu não quero me estender, mas há um relato de um rei, o rei Azarias, que resolve oferecer um incenso. O rei Azarias, conhecido como Uzias. 2 Crônicas 26, do 16 até o 21, vocês vão encontrar esse relato. Ele entra no santo lugar e queima oferta de incenso, seu próprio nome, diante dos protestos sacerdotes lá, que não queriam fazer aquilo porque ele estava no erro, em lugar dos status elevados que ele buscava, outros interesses. Ele foi atingido de lepra, e a partir do momento ele se tornou impuro, e aí ele não ia poder mais entrar naquele lugar. É muito sério. E o altar do incenso também estava ligado ao sacrifício, né? O sacrifício de Israel. Era um lugar onde se colocava o sacrifício pelo sacerdote. Pelo sacerdote. Né? E aspergia ali o sangue. Depois automaticamente aquele sangue ia para o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. É muito maravilhoso. E isso tudo aponta para Cristo, a sua autoridade, a sua santidade, porque o sangue era colocado nos chifres do altar do incenso. O chifre significa autoridade. Era colocado sobre a autoridade. O sangue sobre a autoridade de Cristo. O sangue que está à vida. A nossa vida está sob a autoridade de Cristo. Dando sequência aqui, que a gente não vai se ligar muito no Antigo Testamento, mas a gente vai, assim, entendendo o que estava sendo feito ali. Amém? O sacerdote recebe a visita do anjo Gabriel. O anjo aparece naquele momento a Zacarias. E lhe traz a revelação de uma profecia que já estava dada em Isaías 40, versículo 3. As suas orações foram ouvidas, Zacarias. Você e sua mulher vão ter um filho. Eles provavelmente oravam querendo ter um filho, porque naquela época uma mulher que não tivesse filhos, ela era mal vista diante da sociedade. Então ela teria um filho. E conforme Isaías 40, versículo 3, a
profecia de Isaías vem sendo dita pelo anjo Gabriel a Zacarias. Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor e direitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Além de Zacarias receber a palavra de que vai ter um filho, mesmo na sua velhice, mesmo a sua mulher sendo estéril, ele recebe uma palavra profética de que esse menino é aquele que vai preparar o caminho do Senhor, caminho para Cristo chegar, o tão prometido das nações, conforme Isaías 42, Isaías 53. Então nós entendemos no livro de Lucas, agora logo no início, que a profecia messiânica ela vai se deslanchando em cumprimento real diante de Israel a chegada do Messias. Mas para isso precisava preparar o caminho. João Batista, que significa Javé é gracioso, ou agraciado de Deus. João Batista, no hebraico, Javé é gracioso. Então Deus, ele traz a sua graça. Ele traz assim a sua graça. Através de João Batista, ele vai trazer a sua graça. Que João Batista, já logo no início do seu ministério, ele proclama o arrependimento, diz: vinde, arrependei-vos, sejam batizados. E quando é questionado sobre se ele é o Messias, ele diz: eu não sou o Messias, mas ele virá após mim. Alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Vamos dar sequência mais à frente, a partir do versículo 14 em diante, para a gente continuar o nosso estudo. Eu peço que você compartilhe essa mensagem e que essa mensagem possa nos fazer crescer e entender a graça de Deus, entender o propósito de Deus na minha e na sua vida, tá bom? Um forte abraço a todos, que todos fiquem na graça, na paz, que nós possamos nos ver no próximo vídeo para dar sequência a esse estudo, tá bom? Um forte abraço, fui!